Vamos aqui para a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Vamos lá? Ouvindo falar de... Durante anos eu digo, o que ela ouviu falar de Jesus? Ela estava doente, entenda? Uma hemorragia, fluxo de sangue, 12 anos, gastando tudo. Ouvia falar de um médico, ela ia. Agora ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar o que de Jesus? Que Jesus curava. Você sabe que às vezes Deus permite até a pessoa falar mal? Que é isso, pastor? Até quando a pessoa fala mal. Eu contei quando a minha família conheceu, que começou a libertação na minha vida, mas começou através da minha mãe. 1977. Meu pai morreu de acidente em 75, logo depois morreu uma irmã também de acidente. Minha mãe naquela época ia coisa de terreiro, de bruxaria. Falaram para ela, Tereza, olha, fizeram um trabalho de feitiçaria contra a família e vai morrer gente só de acidentes na sua família. E o terceiro agora vai morrer embriagado na Avenida Brasil. Bem que bebia era o Jaime. E eu, entenda bem, andava por aquilo ali, tudo. A Avenida Brasil era em frente onde eu morava ali. E no terreiro falaram que é uma coisa. Então você tem que fazer uma oferenda, quer dizer, um trabalho, dar uma mesa para os guias, maior do que a mesa que deram contra vocês. E deram lá, deu uma lista para ela fazer aquela mesa, aquele despacho. E ela não tinha. Ela falou com uma filha, a filha não tinha, falou com outra. Ela estava entrando num desespero muito grande. Ela andou lá de Guadalupe, Teodoro, até Piedade, é longe, pessoal. Como se fosse daqui a Itaquera, mais ou menos, talvez. Mas andou bastante. Ela andou bastante. E ela disse que estava de sandália, os pés já todo bem sujos mesmo. E ela encontrou uma senhora chamada Alda, que na época era até uma budista, essa senhora. Ela não era do Evangelho. E ela contou tudo para ela. Disse, Tereza, esse dinheiro eu não tenho para te dar. Mas ali na suburbana, onde era a funerária, tem um missionário lá, uns pastores, que era o missionário Soares, 1977, que dizem que desmancha uma conta. Nem sei se é verdade, que eu não sou dessa religião. Quer dizer, você vê que ela passou, essa senhora, viu a faixa lá. Aí a pessoa às vezes critica quando se faz uma faixa, chamando a atenção. Teve um pastor que botou no interior, lá de Minas, uma faixa assim, desencapetamento total. Irmão, isso virou motivo de chacota no meio do povo de Deus. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Vergonha é quem não fala nada, irmão. Vergonha é quem não faz nada, entendeu? Ele botou lá o pastor, desencapetamento total, né? Botou lá. E o pessoal começou a fazer, rodou o mundo todo, viralizou isso aí, tudo bem, né? Mas ele quis chamar a atenção, como aquela senhora chamou, quando chamou. Ela passou lá e viu a frase, desmanchamos trabalho de bruxaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, gratuitamente. Aquilo chamou a atenção dela. Ela não era evangélica, mas ela ouviu, entenda bem, falou para minha mãe, bem, se falou que o terceiro morreria embriagado. No ano seguinte, eu sofri um acidente mesmo. Aonde? Na Avenida Brasil. Até o rapaz nem pediu para colocar, ele colocou ali. Ó. Muitos já viram isso aqui. Mostrou, tá lá. Quem é aquele? Deixa eu chegar, deixa eu pegar aqui para aqui, que a imagem está aqui fica melhor. Deixa eu pegar aqui, que ele colocou, mas não colocou assim, olha só. E é isso. A terceira vítima foi Jaime de Amorim. Conhece esse cara? 19 anos, eu tinha 19 anos na época. Eu ia fazer 20 naquele ano, foi em 78, tá bom? Em que foi internado em estado grave no Hospital Oliveira Kremer. Bem, tudo bem. Aí está ali falando que o segundo motorista, tudo aconteceu por causa de uma carreta, que ele foi fechado, foi ultrapassar e tudo bem. De repente vi aquele pessoal na minha frente. Não, nós não estávamos atravessando, nós estávamos na calçada, na divisão, está ali. Foi um Maverick, lembra do Maverick? Maverick era carro só, aquilo é lata pura, né? É ferro mesmo. E subiu, ali pegou e morreram 2 amigos na hora. Eu perdi 2 amigos que morreram ali na hora do acidente morreram 2 amigos. Eu até lembro que eu lembrei que nós tínhamos bebido e tudo, mas ninguém estava embriagado, não conhecia Jesus, que quando o policial perguntou assim, qual é o seu nome? Como eu arrumava encrenca, bêbado, quando eu vi a polícia assim, qual é o seu nome? O que eu pensei comigo? Me meti em alguma encrenca. Falei,
Falei assim, eu olhei assim, antes de responder, aí eu ouvi o outro falando assim, esse aqui está morto. Eu olhei para o lado e vi um colega, estava o corpo dele do lado, bem do meu lado, estava morto. Porque o carro pegou e ele jogou. O outro, o de trás, eram dois que estavam atrás e dois na frente. Era tubo de carregar baliza de futebol, ferro para fazer galvanizado. Nós íamos fazer uma baliza de futebol do campo, de futebol, que era em frente lá, onde um irmão meu hoje comprou aquele terreno todo e fez um centro esportivo para atender as pessoas, né? Tipo um colégio que ele faz lá e atende muitas pessoas. Ele fez uma ONG, era um trabalho de altruísta mesmo. Peguei ele, aí aquele lugar era um tubo de baliza, então eram dois tubos galvanizados, eu estava na frente, entenda bem, o outro lá, eu estava na frente, o outro estava atrás. E o do meu lado estava um rapaz chamado Silone e o outro estava atrás também. Quando o carro chegou, uma Maverick atropelou os dois da frente, o de trás logo, um foi jogado para o lado, não sofreu nada, o outro bateu o ferro na cabeça dele e morreu na hora. E eu fui arrastado na frente também. O ferro bateu na cabeça do outro. O meu, provavelmente, na hora que o carro bateu, estava do lado ao contrário. Ele bateu aqui, então o ferro estava aqui e foi para lá. O ferro dos outros bateu. Mas por que eu estou falando isso? Porque a pessoa falou que eu morreria. A minha mãe já estava em oração. A igreja estava orando por mim. Entenda? Mas tudo porque ela ouviu falar. Não se canse de falar de Jesus. A vida é uma coisinha pequena. E nós não sabemos, mas o que falar de Jesus? Ela ouviu falar de cura. Porque ela estava doente, nós não podemos. Hoje não queremos falar, temos vergonha. Tem gente, por quê? Porque chega alguém e diz, essas igrejas só pensam de cura, só falam de milagres. Não, eu vim por causa da cura, da libertação. Que falaram para minha mãe que desmanchar uma macumba que nem acreditavam. E ela chegou até aquele lugar. Aquela mulher chegou até Jesus. E diz... E porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, 29, e sentiu no seu corpo, já está curado daquele mal. Aí Jesus provocou o testemunho dela, para dar o testemunho como dizendo, você veio até aqui porque você ouviu falar de uma cura, você recebe a cura e não vai falar? Temos que falar. Não podemos nos calar de maneira alguma. Não podemos anunciar outro evangelho. Paulo falou aos Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Não se envergonhe da sua igreja. 1,6 diz, maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Nós chegamos na igreja, a maioria, muito de nós, por causa da cura. Da depressão, do pânico, de uma doença grave, entenda, de uma dor de cabeça, de um medo que você tinha, de uma perturbação na sua alma, e você é liberto. E depois você tem vergonha de falar. Por quê? Por causa das vozes que estão neste mundo. Não tenha vergonha. Continue falando da graça de Cristo. Quando alguém fala de cura, o meu Cristo cura sim. O meu Cristo faz maravilhas. Não temos nada, pelo contrário, irmão. Todos nós aqui, entenda bem, já entendemos isso. O bom é que você nunca precisa de um remédio, se precisar, tome. Eu passei mais de 20 anos sem tomar um remédio. Na hora que eu precisei tomar, eu tomei. E não deixei de ser de pastor, não. Deus não é contra, eu sempre falo. Você faz uma oração quando está doente, para quê? Para ser curado. Se você está doente, toma um remédio, é para quê? Então a oração e o remédio estão do mesmo lado, não tem problema não. Quem está do outro lado é a doença e o diabo. Não é contra, mas não posso deixar de dizer, não posso deixar outro evangelho, que Cristo não cura no dia de hoje, cura. Liberta no dia de hoje, liberta. É verdade. Um dia desse eu passei um testemunho para os pastores, porque quando alguém fala de você é uma coisa, quando você fala é diferente. Eles ouviram um testemunho de um irmão, que dizia, quantas vezes eu vi o meu irmão, ele falando, quantas vezes o meu irmão endemoniado? Meu irmão é alcoólatra, bebia todo dia, quebrava tudo dentro de casa. Eu sei que Cristo liberta, como é que eu não vou falar da libertação? Como é que eu não vou falar que não existe demônio, que eu sabia o que era demônio? Porque quando eu cheguei na igreja, eu caí com demônio. Como é que eu vou deixar? Eu vou deixar de orar? Agora não, agora eu estou numa dispensação maior, estou fora do evangelho. Claro que agora eu adoro Deus, eu louvo ao Senhor, eu canto para o Senhor, não sou cantor, mas canto ao Senhor, entenda, com vocês aqui nós celebramos, mas não podemos deixar de falar o que temos visto. Isso é muito bonito. Veja Atos dos Apóstolos. Esse é forte, hein? Muito, mas muito forte mesmo. Capítulo 4. Desculpa que eu não falei o versículo. Atos capítulo 4.
diz, versículo 16, dizendo que haviam de fazer estes homens, porque a todos em Jerusalém, que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Era a cura de um homem que tinha mais de 40 anos, que desde o ventre de sua mãe era coxo, que era colocado à porta formosa do templo, foi curado. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Atenção, nosso versículo, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Como é que podemos deixar? Como é que eu posso deixar de falar, entendo, do que eu ouvi, mas vi fazendo na minha vida? E às vezes estamos vendo alguém da família que Deus faz. Como aquela senhora que eu falei, sofreu acidente do ônibus em Cubatão, tinha dificuldade para caminhar, para andar, baixar, sentia dores. Quando ela chega em casa, ela mostra isso para a família. Imagine a Regiane lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que vocês viram aqui na televisão. Regiane andava, entenda bem, de cadeira de rodas, para andador, para ficar de pé, ela dava alguns passinhos. A Regiane está andando normal hoje. Ela vai no mercado lá, o pessoal, mas você não estava assim? Disse, mas Jesus me curou. Nós podemos deixar? Amigo, não deixe. Pelo contrário, ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diga a Deus, eu quero ser abençoado por ti, em qualquer área. Pode ser a Isabel, entenda bem, que pediu, o Zacarias pediu um filho, que foi pai na velhice. Pode ser uma situação financeira como Uzia, mas não vai deixar o orgulho ainda não. É para dizer, foi Deus que me prosperou, entenda? Ou até mesmo, como eu falei agora, os dons espirituais Deus pode te usar. Não para depois deixar o demônio entrar em você, se achando melhor do que os outros, não. Deus pode te usar para colocar a mão sobre uma pessoa com câncer e a pessoa ficar curada. Se ofereça para Deus.